Olá, mais uma quinta-feira, que alegria nessa sala. Já sentimos as vibrações de paz, de harmonia, que possamos aqui trocar toda essa vibração, esse amor, esse carinho, que são forças que fortalecem o nosso interior. Então, é com muita mesma alegria que nós estamos aqui nesse encontro fraternal. Hoje nós estamos no centésimo, 56º encontro. Uma alegria recebendo um amigo querido, trabalhador da doutrina espírita, da Seara de Jesus, Saulo César Ribeiro Silva, né? Nosso querido Saulo conosco, para falar sobre entre os mundos, entre os dois mundos. Então, será uma noite de grande aprendizado. E vamos agradecer, então, a Deus por essa oportunidade maravilhosa, importantíssima para o nosso crescimento. Eu vou pedir para o Gustavo fazer a prece para a gente, para que a gente possa se harmonizar e estar abertos para todos os ensinamentos que, com certeza, circularão essa noite. Vamos lá, então. Vamos agradecer, né? A oportunidade, estamos começando um novo ano, dando continuidade a esse trabalho tão necessário, a esclarecer, a confortar os corações que estão vivenciando a saudade, as lutas, a dificuldade de entender esses mundos, esse mundo material, esse mundo espiritual, aonde somente a compreensão nos faz perceber que é o amor que nos une, é a vontade de entender a nossa jornada espiritual que nos permite estarmos juntos. Então, que a espiritualidade ilumine o nosso irmão, que ele nos traga todo o seu conhecimento em forma de bênçãos, que tragam paz aos corações, que tragam alento, esperança, tudo transcorra de acordo com a vontade do Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Saulo, mais uma vez, obrigada pela oportunidade, e a palavra é sua, viu, meu irmão? Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos, e eu gostei muito de um verbo que a Rosana mencionou na fala inicial, que foi o de trocar. Porque todas as vezes que nós estamos num grupo desse, apesar de a gente vir numa posição de orador, de expositor, nós trocamos energias, nós trocamos sentimentos, nós trocamos vibrações, e é isso que nos fortalece. Então, eu gostaria que a gente conduzisse esse nosso encontro como sendo um encontro de trocas mesmo. E quando a gente fala de troca, não é necessariamente a troca de informações, mas a troca de dúvidas, a troca de questionamentos, porque é assim que a gente vai enriquecendo a nossa convivência e atendendo àquela promessa que Jesus disse, que onde houvesse 2 ou 3 pessoas reunidas em nome dele, ali ele estaria entre elas. Como somos mais de 2 ou 3, acho que a gente pode pleitear a presença do Cristo entre nós essa noite, para que tudo se transcorra, como o Gustavo comentou na oração, de acordo com as orientações desse nosso irmão maior, desse mestre de todos nós. E o tema para a gente hoje é falar de dois mundos que se tocam, que se comunicam, é um tema da mais alta relevância. Porque como Kardec teve a oportunidade de destacar, isso parece que é algo instintivo no ser humano. Desde as mais remotas civilizações, sempre tivemos registros dessa busca, dessa suspeita, dessa expectativa, e por que não, dessa esperança de que houvesse algo para além dos portões da morte que preservasse o que há de mais importante na criatura humana. E como a gente está num ambiente de conversa, de interação, eu vou fazer um apontamento inicial, 10, 15, 20 minutinhos no máximo. Depois eu gostaria que a gente abrisse para a gente poder conversar. Eu acho que a troca, os questionamentos, a gente poder endereçar questões pontuais, pessoais, sempre torna mais rico e mais pessoal esse nosso encontro.
a gente aproveitar os poderes da tecnologia que nos aproximam, embora nós estejamos fisicamente distantes, nós estamos próximos uns dos outros através do coração, da mente e da internet. E, como eu disse, Kardec reconheceu esse movimento instintivo do ser humano de que há algo mais. E isso tem algumas causas, alguns impulsos, que é importante a gente relembrar. O primeiro deles talvez seja o de conferir sentido à nossa existência. Porque se a gente pensar que todas as nossas experiências, conquistas, criações, realizações, são coisas que começam no berço e terminam no túmulo, o sentido da vida humana começa a se desfazer. E é natural que, ante a falta de um sentido, as situações de desespero, de angústia, ou às vezes de hedonismo, de orgulho, de vaidade, façam com que a criatura perca o rumo de si mesma e desperdice os anos durante a sua vida, porque acredita que nada existe além disso. Então, essa busca de sentido, ela é algo que acompanhou a civilização humana desde os seus primórdios. Mas é curioso porque em algumas civilizações também surgiu um fenômeno curioso de imaginar que aqueles que já foram poderiam, de alguma forma, voltar. Poderiam voltar como orientadores, às vezes como adversários. Nós temos relatos na poesia, na historiografia, na própria arqueologia, de movimentos que são de tribos colocarem os restos mortais daqueles que já foram, olhando para fora da caverna, com o sentido de dizer, não volta mais aqui, porque você já não pertence mais a esse grupo. E se havia o medo de voltar, é porque acreditavam que isso era possível. E na medida em que a civilização vai avançando, essa comunicação, essa interação entre os dois planos, ela vai se tornando patente. Ela se torna patente ao ponto de que Moisés, o grande legislador do povo hebreu, reconhecendo a existência disso e o mau uso que se fazia, chega a proibir essa comunicação. E é natural que seja feito isso. Porque quem aqui já tem criança, já teve criança pequena ou tem criança pequena em casa, eu tenho aqui o Arthur de 6 anos, a gente tem certas coisas que a gente tem dentro de casa que a gente não permite que a criança utilize. Às vezes o Arthurzinho vai lá, a gente está na cozinha, conversando, ele abre uma gaveta, pega um objeto pontiagudo ou cortante, e é natural que a gente, como pai, como mãe, vá lá e diga para ele, não pode usar isso. E a gente tire da mão dele aquele objeto para que ele não se machuque. Porque, embora isso seja uma verdade, é preciso que a gente tenha muito amadurecimento, que a gente tenha, de fato, uma condição, uma maturidade para compreender o que significa essa comunicação entre os dois planos da vida, essa realidade de uma vida que continua. E o Cristo, quando esteve entre nós, não poderia deixar de endereçar essa questão. E ele endereçou de uma maneira muito bonita, porque ele próprio conversaria no Monte Tabor com Moisés, aquele que havia proibido a comunicação, e com o grande profeta Elias, mostrando que essa comunicação, ela feita com bons objetivos, com pessoas que tinham maturidade, ela não só poderia ser feita, como teria o seu papel. Ao longo de 18 séculos, as indagações sobre como seria esse mundo espiritual, como seria essa comunicação, assumiram as mais variadas ideias, posições, porque se partia de um ponto de vista, é importante a gente relembrar isso. Todas as conjecturas acerca do plano espiritual, de para onde as almas iriam, para onde os espíritos iam, partiam da perspectiva de nós encarnados, nos indagando como isso seria. Então eram pessoas encarnadas, influenciadas ou não, inspiradas ou não, mas nós aqui como encarnados tentando entender como é que é essa realidade após a morte. Mas em 1855,
essa busca tem uma guinada muito importante. Porque, curiosamente, através do trabalho de um homem que era muito cético, que não acreditava nisso, que tinha se filiado, tinha nascido dentro do catolicismo, depois se filiado ao protestantismo, e depois se autodeclarava livre pensador, não se vinculando a nenhuma religião. Esse homem era o que nós conhecemos como Allan Kardec, mas cujo nome de nascimento é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Allan Kardec era absolutamente cético em relação a isso. Ele não acreditava nisso e achava que essa é uma discussão que seria pueril e sem muitos benefícios, porque reconhecia a dificuldade de se adentrar esses questionamentos, essa realidade, de uma maneira séria, de uma maneira madura, de uma maneira, entre aspas, científica. E é curioso porque exatamente nessa época começam a surgir na França as chamadas mesas girantes, os fenômenos nas Américas com as irmãs Fox, mas Kardec sempre se manteve alheio a isso. E por insistência de um amigo, que foi muito insistente, que por mais de uma vez o convidou a participar daquelas sessões das mesas girantes, mas por desencargo de consciência e para se livrar daqueles pedidos insistentes do amigo, porque ele mesmo relata isso, que ele decidiu ir numa primeira sessão, simplesmente porque indo, atenderia ao pedido desse amigo, e aí não teria mais cobrança, já fui uma vez, já vi, não é isso, e ok, né, não precisaria mais ser cobrado daquilo. Ele vai, mas ali ele tem uma surpresa. Porque analisando aquele fenômeno, que era um fenômeno que a mesa, entre aspas, respondia, ora com pancadas, ora com sinais, a perguntas dos consulentes, Kardec mentaliza uma pergunta, mentaliza uma afirmação. Ele pensa o seguinte: eu não posso crer que uma mesa possa pensar por si mesma. E até que se me prove que uma mesa tenha um cérebro, um sistema nervoso, eu vou continuar considerando esse fenômeno como sendo um embuste, como sendo uma fraude. E nesse momento começa a se formar uma resposta que ficaria registrada nos anais da doutrina espírita. Porque naquele momento começa a se formar uma resposta que diz o seguinte: mas não é a mesa quem fala, somos nós, os homens e mulheres que outrora habitávamos os corpos de carne, que voltamos para interagir com os nossos irmãos e irmãs encarnadas. A partir desse momento, Kardec percebeu que, se simplesmente fosse possível, através dessas perguntas, desses questionamentos, se comprovar a imortalidade, a origem daquelas respostas, a comunicação, isso seria por si só um trabalho que valeria a pena investimento de energia e tempo. E a partir daí ele começa a dedicar toda a sua vida à formulação da doutrina espírita na posição de codificador. Porque Kardec não é o autor da doutrina espírita. Ele codifica a doutrina através do trabalho de coleta de respostas, de endereçamento de questionamentos, que ele coletou durante décadas e que, de uma maneira muito interessante, ele trabalhou no processo de organização, de análise dessas comunicações para que a gente não tivesse mais dúvida acerca da imortalidade da alma. E Kardec, ele demonstra de uma maneira muito interessante, na primeira obra basilar da doutrina espírita, a sua proposta, a sua forma de trabalhar, que é endereçando questões aos espíritos. E ao receber as respostas, às vezes respostas que ele recebia de uma maneira muito curiosa, porque ele ia a uma determinada reunião, como ele era uma pessoa muito culta, um poliglota, falava várias línguas, às vezes ele trazia no bolso uma pergunta que ele anotara, e ele formulava essa pergunta mentalmente numa língua que era desconhecida do médium. Às vezes, numa língua que o médium não tinha qualquer domínio. E algumas vezes as respostas vinham na língua que Kardec havia elaborado a pergunta, embora fosse desconhecimento do médium. Agora,
olhar somente para o fenômeno em si seria a gente olhar na superficialidade. E como eu comentei no início, o grande objetivo de pensar sobre imortalidade, o grande objetivo de pensar sobre a comunicação é conferir sentido às nossas experiências e nos dar uma esperança em relação ao futuro. É interessante porque Kardec faz uma pergunta que é muito importante para a gente e que merece a nossa atenção. Porque no item 132 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga o seguinte: qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Por que a gente tem que vir para esse mundo? Qual que é o objetivo da gente ficar aqui? Será que não seria melhor a gente ficar do lado de lá? Principalmente depois do filme Nosso Lar, acho que esse desejo aumentou, né? Porque depois que a gente viu aquele lugar bonito, aquelas praças floridas, aquelas estradas e ruas claras, o aeróbus, a gente fica pensando assim, por que não dá para ficar lá, ao invés de vir para cá, onde a gente tem conta para pagar, onde a gente tem dificuldades, onde a gente enfrenta doenças, onde algumas vezes a morte de entes queridos nos afastam daqueles sentimentos mais caros que nós temos. Por que a gente não ficaria do lado de lá? Não seria mais fácil, mais cômodo, mais adequado? E os espíritos respondem o seguinte: Deus lhes impõe aos espíritos a encarnação a fim de levá-los à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso aqui está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade: a de pôr o espírito em condições de enfrentar a parte na obra divina que lhe compete. E para a gente não entrar em toda a pergunta, toda a resposta, eu acho que só até aqui a gente tem elementos muito importantes. Porque o fato de nós virmos para esse mundo tem um sentido muito mais profundo para o que nós somos em essência. Somos espíritos imortais. Acontece que o progresso, a evolução, num sentido muito mais amplo, não se daria de maneira adequada sem que a gente passasse pelas experiências materiais. E é exatamente nessas experiências materiais que nós vamos encontrar força, esclarecimento, perspectiva, aprendizado, disciplina, habilidades que nos fortalecerão como espíritos imortais. Eu vou dar um exemplo aqui, bem pitoresco, para a gente poder entender o que isso significa. Eu sei que muitas vezes a gente tem, quando trabalha, aquele colega, aquela colega, meio mala sem alça. A gente já encontrou essas pessoas, assim, no ambiente de trabalho. Você fala assim, fulano, né, não vão nem dar papo. A gente cumprimenta por educação. Às vezes porque a gente não nutre simpatia, às vezes porque a pessoa nos fez alguma coisa. Mas a gente acaba assumindo um ar de cordialidade, porque, estando encarnado, nós conseguimos dissimular aquilo que vai no nosso íntimo, aquilo que vai na nossa mente. Acontece que quando a gente chega no plano espiritual, é impossível fazer isso. Porque nós exalamos aquilo que a gente pensa. Nós trazemos estampado na testa, em letras garrafais, aquilo que a gente pensa. E o pior é que quanto mais evoluído o espírito, mais acesso ao que nós pensamos e sentimos ele tem. Ou seja, a gente fica mais exposto, mais exposta, exatamente àqueles com mais condição de analisar, de verificar, e a quem a gente, às vezes, até gostaria de se demonstrar um pouco mais disciplinado, que são os espíritos mais evoluídos. Então, aqui na Terra, a gente vai treinando essa contenção de tendências, de impulsos que podem nos prejudicar.
Mas não é só isso também. Aqui na Terra, nós temos a condição de identificar o que é que tem mais valor para a gente. E às vezes é exatamente com o sentimento de perda que a gente identifica aquilo que para a gente tem mais valor. Aquilo que de fato é relevante, aquilo que merece a nossa energia, aquilo que merece a nossa atenção. Porque muitas vezes a gente não dá valor a determinadas coisas da maneira correta até o momento que a gente perde. Já aconteceu isso com alguém? A gente vive uma experiência, convive com alguém, e a gente acha que aquilo é tão normal, porque está acostumado, porque está dada aquela situação, a situação que está presente no cotidiano, no dia a dia, que a gente não valoriza essa beleza, esse tesouro que é cada segundo na presença de alguém, cada segundo tendo a oportunidade de realizar alguma coisa, de aprender algo. Então, longe de nos afastar da vida material, o que significa a proposta da doutrina espírita é o convite para que nós olhemos a nossa vida material como uma experiência, que ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim, mas que ela tem a possibilidade de nos trazer ensinos preciosos para que a gente possa valorizar cada segundo que nós estamos aqui. Cada oportunidade que nos é dada de aprender alguma coisa. Ainda que seja do ponto de vista do ensino ou da dificuldade. Porque muitas vezes a dificuldade ensina, o obstáculo instrui, o problema revela. A vicissitude pode nos fortalecer. Muitas vezes a gente só cresce, só muda de perspectiva quando a gente enfrenta situações dolorosas. Mas a misericórdia divina, ela é tão bondosa que ela também estabelece que esses dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual, eles se conectam, eles se influenciam. Nós não vivemos um mundo material do lado de cá, com os portões fechados e a gente só tem acesso ao mundo espiritual quando a gente cruza esses portões. E da mesma forma, os espíritos que estão do lado de lá, eles não ficam lá e só têm a possibilidade de se encontrar e se conectar conosco quando a gente cruza os portões da morte. A realidade é bem diferente dessa. E por essa razão, a segunda obra básica da doutrina espírita é um manual para que nós possamos entender esse processo de comunicação, de interação entre os dois mundos. Porque muitas vezes a gente se esquece de coisas básicas. A gente se esquece de elementos que são basilares para a comunicação entre os dois mundos. E o primeiro elemento é: a gente não se transforma com a morte. A gente não vira outra pessoa. Nós carregamos os mesmos impulsos, a mesma essência, muitas vezes os mesmos valores. Isso é positivo por um lado e desafiador por outro. Desafiador porque muitos dos sentimentos que a gente não teria coragem de revelar quando a gente está encarnado, ficam patentes quando a gente está desencarnado. E as vinculações se estabelecem com base nesses sentimentos. Porque se a pessoa ela é uma pessoa avarenta, se ela é uma pessoa orgulhosa, se ela é uma pessoa vaidosa, ao desencarnar, ela terá muito mais acesso a pessoas do lado de cá que compartilham do mesmo padrão vibratório. Eu me lembro de uma história de Divaldo, que uma amiga dele, cujo pai havia desencarnado havia mais ou menos uns 2 anos, e desencarnou em função de complicações do alcoolismo, era um alcoolista inveterado, trouxe vários problemas para o fígado, para o corpo, e desencarnou em função disso. E essa amiga do Divaldo chegou para o Divaldo certa vez, 2 anos depois do pai ter desencarnado, e perguntou assim: Divaldo, como está papai? Divaldo parou, pensou um pouquinho, pediu informações e respondeu para ela: minha filha, bebendo, vinculado com as mesmas coisas, vinculado com os mesmos interesses. Então, esse é um ponto que a gente precisa endereçar
com maturidade. O mundo espiritual não é um mundo de fantasia, não é um mundo mítico, não é um mundo místico. É a continuação daquilo que nós, como homens, mulheres, com os nossos defeitos, as nossas virtudes, construímos do lado de lá. Mas existe um lado positivo também, porque essa comunicação nos mostra que os afetos, que os vínculos, eles não se dissolvem e eles não são destruídos com a morte. O amor legítimo, o amor verdadeiro, o amor que realmente une duas criaturas, seja numa relação afetiva, seja numa relação de pais, de filhos, de mães, de filhos, de familiares, esses vínculos se mantêm. E nós podemos, sim, entendendo como é esse processo de comunicação, estarmos em contato com aqueles que nos precederam, a fim de que a gente possa se fortalecer e que nós possamos também fortalecê-los. Mas o que nós não podemos ter é a ingenuidade de acreditar que a morte transforma a criatura como se fosse num passe de mágica. A pessoa, ela continua sendo quem é, destituída do corpo de carne. E é a partir disso que o processo de comunicação, ele deve se estabelecer respeitando essas características, esses vínculos, a condição de desenvolvimento, o conhecimento que a pessoa tem acerca da imortalidade ou não, para que a gente possa aproveitar isso de uma maneira mais intensa, para dar sentido e significado para a nossa existência. Por essa razão, quando a gente pensa na imortalidade, que a partir da doutrina espírita se torna algo inegável, as pessoas que não querem acreditar podem não acreditar. Porque Deus não faz suas leis por pesquisa de Ibope. Não é assim, você acredita, então você vai ser o espírito desencarnado. Você acredita na reencarnação, então você vai reencarnar. Não, não é assim que funciona. Tá? Deus estabelece as suas leis e nós vamos operar dentro dessas leis. Quer acreditemos nela ou não. Isso não é uma questão de crença. Então a pessoa tem o direito de acreditar ou não, porque isso é uma questão pessoal. Mas isso não muda nada em relação àquilo que a doutrina espírita trouxe de verdade incontestável. A vida continua. Os afetos continuam. A nossa existência é apenas um elo em centenas de elos que nós viemos construindo ao longo, talvez, de milhares de anos, e um entre infinitos que estão diante de nós. Para que a gente possa dar sentido, significado e importância para a nossa vida. Para a gente entender que cada gesto de gentileza, que cada expressão de afeto conta na contabilidade da imortalidade. Que cada ato de responsabilidade, de zelo, de cuidado com as coisas que nós temos à nossa disposição contam como conquistas inalienáveis do espírito imortal. E a gente possa viver a vida, não com a ingenuidade, vamos ter sempre conforto, prazeres, porque isso é ingenuidade, vivemos num mundo de provas e expiações, mas que tendo essa perspectiva mais ampla, a gente possa aproveitar a presente existência para construir um futuro mais feliz, um futuro mais gratificante, um futuro significativo para nós e para aqueles que nós amamos. E, sobretudo, para quem já tem alguém do lado de lá, a vida precisa ter um significado muito maior. Porque a melhor maneira da gente garantir um reencontro feliz, uma reaproximação, é a gente honrar a memória dos que nos precederam com os gestos que nós temos no cotidiano das nossas vidas. A partir da doutrina espírita, a nossa concepção, ela passa a ficar muito mais ampla. O que nos pede, ao mesmo tempo, responsabilidade, seriedade, mas também nos dá uma esperança inigualável. Porque tudo que a gente fizer de bom aqui, hoje e agora, não importa se visível ou não pelas mídias sociais, não importa se reconhecido ou não pela outra pessoa, é um patrimônio que nós estamos angariando para a nossa felicidade futura. Por isso, viver vale a pena muito mais depois que a gente percebe essa realidade da imortalidade, da comunicação
e da possibilidade de estarmos hoje construindo o nosso futuro. E assim eu encerro, Rosana, a minha fala inicial, realmente para a gente colocar a temática em campo, a fim de que a gente possa agora conversar, interagir, responder algumas perguntas. Eu fico à disposição. Aí, gente, vamos aproveitar, coisa boa. Saulo deu um panorama ótimo para nós sobre a imortalidade da alma, sobre essa questão nossa, que espírito nós somos imortais, e trazendo aí o plano espiritual no verdadeiro plano, né? Porque quando a gente tem essa análise, essa visão, as coisas simplificam, não é? A gente tenta complicar um pouquinho. Então, aberto para pergunta. Tem comentários aqui, olha, o Zé Carlos Floriano disse: a mortalidade da alma é uma das mais importantes revelações para a humanidade, pois através delas nos asseguramos a realidade do futuro. É isso aí. Vamos lá, quem quer fazer Rosana, pergunta? posso começar? Opa, manda aí, Gustavo. Saulo, queria uma opinião sua sobre uma questão que eu acho que é um dos maiores desafios, sobretudo para a gente dentro da casa espírita, que divulga a doutrina, né? Porque quando se fala nessa realidade de vida espiritual, sobretudo para quem não é espírita, mas para muitos que estão também na doutrina, há um pensamento muito confuso de uma realidade muito fantasiosa ou fantástica ou miraculosa. E quando nós estudamos com profundidade a doutrina, nós vemos uma realidade extremamente simples, lógica, racional, que, como você muito bem colocou, nos mostra que a extensão da vida espiritual vai ser a consequência dos atos da vida física e vice-versa. Nós, na verdade, estamos construindo uma história em mundos que se alternam, mas que são uma única realidade. Mas a gente tem muita dificuldade de colocar isso, porque não por maldade ou por vontade, talvez, mas as pessoas tendem a fantasiar muito nisso. Como é que você vê isso? Como é que você vê hoje em dia? Porque, assim, quando se coloca tintas mais fortes, atrai mais visualização, né? Sobretudo os meios digitais, e às vezes a gente vê muita coisa fora do que é o correto, do que é a verdade. Então, como é que você vê isso tudo? Como é que você vê a postura, né, dos divulgadores? Olha, Gustavo, é interessante isso que você está comentando, porque realmente é um desafio para a gente, não só entender por que isso acontece, mas a gente se posicionar como movimento espírita, como trabalhador de uma casa espírita, diante dessa realidade. E eu me lembro uma metáfora que o Emmanuel gosta muito, que é comparar a Terra a uma grande escola com várias séries. E quando a gente pensa nessas várias séries, a gente precisa entender que a gente tem alunos que estão no começo, tem alunos que estão no meio, tem alunos que já estão mais adiantados. E muitas vezes esses alunos vêm à casa espírita trazendo as suas concepções, as suas ideias, as suas fantasias, porque não conhecem. Eu me lembro uma vez que eu estava coordenando um grupo mediúnico na Federação Espírita do Distrito Federal, e a gente resolveu, depois da coordenação, formar um curso de mediunidade, né? Uma formação para as pessoas. Teve um rapaz que veio 1, 2, 3 reuniões, depois desistiu. E aí eu conversei com ele, disse, por que você está desistindo? Eu falei assim, não, porque eu pensei que a gente ia fazer assim, uma liga de paranormais aqui, que a gente ia começar a fazer algumas sessões, a gente ia... Eu falei, eu até entendo isso, né? Eu não vou te dizer que isso não é possível, mas não é aqui que a gente vai oferecer isso, então tenha total liberdade para procurar alguma outra coisa, mas aqui você não vai encontrar nada disso, né? E aí, o que a gente deve ter a preocupação? De não convencer e não falar com a criança como se ela já fosse um adulto. Então, muitas pessoas que vão procurar a gente na casa espírita ainda vão ter essas concepções fantasiosas que talvez nós mesmos já tivéssemos há 3, 4, 5 encarnações passadas, né? E se a pessoa ela não está preparada para isso, se ela não tem condições ainda de entender a proposta da doutrina,
Não tem problema. Tem outras propostas religiosas, sem nenhum demérito delas, tá? Que podem atender essa pessoa. Eu vou dar um caso que eu acompanhei bem de perto. Teve uma vez que a gente estava coordenando um grupo espírita, tinha uma jovem de uma mediunidade muito aflorada. Ela dava passividade, às vezes, na reunião pública. Várias vezes eu tive que tirá-la de lá, dialogar com o espírito. E tudo que a gente tentava fazer não dava resultado. Porque a gente levava para a reunião mediúnica, conversava com o obsessor, orientava. A menina melhorava 1, 2, 3 semanas, depois voltava ao mesmo quadro. Aí, um tempo depois, mais ou menos uns 6 meses, a mãe dessa menina me procurou e falou assim: Saulo, tem uma igreja evangélica perto da minha casa. E eu fiquei com tanta vontade de ir lá. Será que eu posso ir? E eu meditei, pensei, falei assim: olha, vai ver o que você acha, ver o que você sente, né? Ela foi, disse que gostou, voltou, falou: olha, eu pedi a orientação da espiritualidade, ela disse: não, deixa ela aí, você vai ver que pode até ser bom. Mas o fato é que a menina, depois de 6 meses frequentando a igreja evangélica, acabou com todos os problemas que ela tinha. Por quê? Eu levei isso para a reunião mediúnica. E os mentores esclareceram o seguinte: o problema nunca foi dos obsessores. O problema era o comportamento dela. Então, assim, o obsessor era orientado, ela arrumava um outro obsessor. Agora, dentro daquele contexto, onde tinha hora para chegar, tinha maneira de se vestir, tinha uma série de restrições, ela acabou tendo uma disciplina imposta de fora para dentro, que a gente nunca vai fazer dentro da doutrina espírita. Porque se a gente chegar dentro de uma casa espírita e a pessoa começar a regular o tamanho de roupa, o horário que chega, o horário que sai, talvez a gente não esteja dentro de uma casa espírita bem orientada, né? Então, só para a gente ter uma ideia de que existem diferentes necessidades e as pessoas têm que buscar coisas que atendam. A gente não pode tratar a criança como a gente trata a pessoa mais esclarecida. Agora, nós temos uma responsabilidade, isso que você trouxe é muito importante. Porque quando a pessoa ela vier para a doutrina espírita, para uma casa espírita, ela precisa encontrar a doutrina espírita. Ela precisa encontrar aquilo que está coerente com as bases da codificação. Ela precisa encontrar recomendações de leitura que sejam recomendações de leituras legitimamente espíritas. Nada contra os romances. Eu comecei também, né, eu nasci numa casa espírita, tive a sorte de ir para a evangelização, mas eu me lembro de ler Laços Eternos, nada contra, viu, gente? Li o livro, achei lindo, gostei, mas hoje não é uma literatura que eu recomendo. Porque é ruim? Não, porque a gente tem coisas melhores. Então, quando a pessoa vier para uma casa espírita, ela precisa encontrar a doutrina espírita. Então, esse é o primeiro ponto, a gente ser coerente com aquilo que nós estamos ofertando precisa estar coerente com a doutrina espírita. E aí você tocou no outro ponto que eu achei muito interessante, que é a questão das redes sociais. A gente não pode confundir rede social com superficialidade. Por quê? A rede social, ela pode sim tratar de assuntos sérios, ela pode sim tratar de assuntos importantes. Só que ela precisa de pessoas que estejam dispostas a fazer isso. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente, como movimento espírita, a gente ainda está um pouco tímido com relação a isso. E aí eu não estou pedindo, a gente não tem que fazer dancinha no TikTok, não tem que fazer gracinha no Instagram, não tem que fazer vídeo humorístico no YouTube, nada disso. Mas a gente precisa estar mais nas redes sociais, oferecendo o que é a doutrina espírita. Oferecendo o que a doutrina tem. E eu acho que na medida em que a gente fizer isso, a gente cumpre com o nosso papel. Porque nunca vai ser um processo de luta contra essas coisas, que é o que o Emmanuel fala, né? Você não combate a sombra atacando pedras. A gente combate a sombra acendendo uma luz. Então eu acho que o que falta muito na gente é a coragem de ir para as redes sociais, entendendo como a rede funciona, entendendo as características de uma rede,
Da mesma forma que a gente não vai de paletó e gravata na praia, nem de bermuda dentro da casa espírita, né? A gente precisa entender o que são as redes sociais. O que é um Instagram, o que as pessoas que buscam o Instagram, o que elas estão buscando, o que as pessoas que buscam o YouTube estão buscando, quais são os níveis de consciência de cada pessoa a partir do momento que ela começa a buscar uma rede dessa. Então, na medida que a gente vai entendendo isso, a gente tem a coragem de se expor, eu acho que a gente faz um grande serviço para o esclarecimento da sociedade de uma forma geral. E aí tem uma coisa que é séria, é assim, a Kardec uma vez fez uma pergunta para São Luís que eu acho muito interessante. Ele perguntou para São Luís assim: São Luís, e se eu falhar? Né? Entendendo a envergadura do trabalho, a importância já tinha publicado o Livro dos Espíritos, então, e se eu falhar? Eu acho que Kardec ele esperava uma resposta mais ou menos assim: não, meu filho, não se preocupa, nós estamos do seu lado, você não vai falhar, tá a espiritualidade toda aqui, né? A resposta de São Luís foi categórica: se tu falhares, outro tomará o teu lugar, porque os desígnios divinos não repousam nas mãos de homens falíveis. O que eu percebo em relação às redes sociais é que muitas vezes, por, eu diria assim, uma falta de disposição da gente de ir para as redes sociais, outras pessoas, e aí eu estou sendo bem transparente, tá? Menos qualificadas do ponto de vista doutrinário, menos preparadas, acabam ocupando espaço não porque não porque elas estão fazendo algo de diferente, mas às vezes porque a gente não está tendo a coragem de ir para as redes sociais. A gente não está tendo essa disposição. E você sabe que a parcela da sociedade que mais sofre são os jovens. Porque do ponto de vista da juventude, eu vou usar um verbo talvez um pouco forte, mas só para a gente entender. Eu acho que o movimento espírita, ele meio que abandonou, de uma maneira geral. Há exceções, há casos que a gente vê que não, mas ele abandonou essa parcela da sociedade. Porque o jovem hoje, ele está dentro das redes sociais. Ele vive dentro das redes sociais. Não é como a minha geração. Eu cresci sabendo o que um orelhão significa, a expressão cair a ficha, eu sei o que é um disco de vinil, eu já rebobinei fita cassete com caneta Bic, né? Eu sei o que é você ir para casa de amigo e não ter celular, para a mãe ficar no pé. Essa geração não sabe nada disso. Né? Esse pessoal nasceu com rede social. E a gente precisa reconhecer isso. Então, esse ponto que você trouxe é muito importante. E aí eu acho que só para fazer um resumo, a gente precisa entender que as pessoas estão em diferentes níveis. E que não é para todo mundo a proposta que a doutrina espírita traz, e está tudo bem, está tudo certo, não tem nada de errado com isso. Tá? Agora, quando a pessoa buscar a doutrina espírita dentro de uma casa espírita, ela precisa encontrar doutrina espírita. E nós precisamos ter um pouco mais de coragem em relação às redes sociais, porque elas fazem parte da realidade, né? Graças a essas redes que a gente, inclusive, está aqui hoje conversando, e a gente precisa ter essa coragem de enfrentar, entendendo o que é a rede social, entendendo a lógica disso. Porque a gente não pode também ir para a rede social com ingenuidade, com ausência de estratégia, sem entender o que precisa ser feito. Tá? Porque senão a gente faz... Uma vez eu estive na casa espírita, eu ia fazer uma palestra, e aí o presidente me mostrando a casa, os departamentos, aí ele me mostrou um que era parte da juventude. Me mostrou uma sala, tinha mais ou menos uns 30 jovens, sentados assim, cadeirinha um atrás do outro, uma pessoa lá na ponta, numa mesa, com o Evangelho segundo o Espiritismo aberto, assim, lendo em voz alta. Foi o maior fenômeno de desdobramento coletivo que eu vi na minha vida, porque todos os jovens estavam ali de corpo presente, não tinha um com a alma ali. Olha, a gente precisa ter essa clareza de falar e de não fazer simplesmente o mesmo, né? De não simplesmente fazer as mesmas coisas. É preciso ter um entendimento, uma maturidade do que significam redes sociais na atualidade. Não sei se eu ajudei, mas... Muito, perfeito. Obrigado. Oh. É isso. Exatamente isso, né, Rosana? Opa! Senhor Floriano, manda a pergunta aí, senhor Floriano. E depois o Carlinhos também. Irmã, nós temos que considerar que hoje as próprias redes sociais, de uma certa forma, estão contribuindo com a doutrina espírita.
que nós vemos, por exemplo, muitas matérias que antes nós não tínhamos oportunidade de ver. É claro que, como você colocou, com bastante propriedade, a casa espírita tem um papel importante, principalmente na vida do jovem. E tem que trazer cada vez mais esse jovem para a casa espírita. Agora, se eu, como jovem, eu assisto uma palestra sua, aí eu pergunto, como é que eu posso entender melhor isso? Aí você pega e fala assim, ó, você estuda primeiro o que é o Espiritismo, depois você pega o Evangelho, depois pega o Livro dos Espíritos. Então, como eu quero ajudar o jovem, eu vou lá, pego aquela pilha de livros e coloco na frente dele. Esse jovem, ele não vai ter paciência para ler em torno de 1.500, 2.000 folhas. Então, quer dizer, essa condição, por exemplo, da casa espírita, é que tem, como se colocou com propriedade, é que tem que modificar, entendeu? Mas como é que nós podemos modificar? Trazendo mais o jovem para a casa espírita, dando oportunidades. E é sabido, tá, que há muitas casas espíritas que, de uma certa forma, acabam isolando o jovem. E isso, é claro, inibe qualquer um. Aliás, não é só o jovem, às vezes as pessoas que chegam precisando de ajuda, a Rosana sabe disso, o Gustavo, às vezes as pessoas que chegam precisando de ajuda, ela não tem aquele atendimento que você falou de uma casa espírita. E, evidentemente, que isso não só dificulta o próprio trabalho da casa espírita, como também não contribui nada para ninguém. E essa pessoa, evidentemente, não vai sair falando bem da doutrina espírita por causa do modo como ela foi recebida. Então, gostaria que, se pudesse, comentar um pouco mais sobre isso. Obrigado. Obrigado, Floriano. Essa questão acho que você tocou em duas questões importantes, né, de como a gente tem que falar com o jovem na linguagem do jovem. Aí você pergunta, você fala assim, jovem não se interessa por mediunidade, por essas coisas. Tem um perfil que eu confesso que eu não conhecia, tá? Quem me apresentou isso aqui foi o presidente de uma federativa. De um jovem, ele tem na linha da Umbanda, mas é muito curioso porque tem alguns vídeos que ele faz que ele pega assim, textos do livro dos médiuns. Tem um vídeo que ele fez sobre o que é mediunidade, que ele pegou literalmente todos os contextos, ipsis literis, do livro dos médiuns. Tem 1,7 milhões de seguidores no Instagram. 1,7 milhões. E aí, eu fico me perguntando se nós não teríamos jovens dispostos a comunicar a doutrina espírita de uma maneira diferente dessa de você pega livro e entrega para a pessoa, né? Pegar uma parte de um livro, fazer uma postagem, produzir um vídeo, criar uma enquete, sketch, alguma coisa. Os jovens sabem fazer isso, mas a gente precisa dar condições. Então, a necessidade ela existe por uma razão muito simples. A doutrina espírita ela vem atender uma necessidade humana. Não é uma necessidade dos espíritas. O ser humano precisa disso. E não o ser humano mais velho, o ser humano com mais idade. Às vezes o ser humano mais jovem. Agora a gente precisa falar a linguagem do jovem. Acho que essa é uma coisa importante que você trouxe. Existe forma. E muitas vezes a gente não precisa nem inventar a roda. Se a gente olhar quem está fazendo alguma coisa, a gente se propor a fazer, trazendo o vínculo mais próximo com a doutrina espírita, respeitando essa linguagem, a linguagem do jovem, não precisa a gente inventar nada, já tem gente fazendo isso, em termos de forma, a gente precisa só dar o conteúdo. Agora, outra coisa que você comentou, fundamental, que é o acolhimento. O acolhimento na casa espírita, ele é a base. Ele é a base. Eu acho que muitos de nós aqui, se a gente for fazer uma retrospectiva, estamos na doutrina espírita porque a gente passou por uma dificuldade, a gente buscou um acolhimento e a gente foi efetivamente acolhido dentro de uma casa. E a gente não pode perder nunca isso de vista. Porque o trabalho da doutrina espírita, ele não é um trabalho de quantidade. Ele é um trabalho de qualidade.
né? Não importa, né? Paulo de Tarso tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim: fiz de tudo para todos, a fim de salvar alguns. Então, a gente tem que entender que quando a pessoa procura a doutrina espírita, sobretudo quando ela está com uma dor, com uma dificuldade, a doutrina espírita é a resposta que ela está buscando. É a resposta. Eu já procurei, se alguém achar, me avisa. Mas eu já procurei alguma dor humana que a doutrina espírita não tem uma resposta para ela, e até hoje eu nunca achei. A doutrina espírita, ela tem uma resposta para as dores humanas. Então, acolher, abraçar essas pessoas que estão com dificuldades é uma responsabilidade nossa. Agora é interessante, Floriano, porque isso que você nos trouxe também nos chama a atenção que muitas pessoas estão buscando a casa espírita não necessariamente por dor, mas por esclarecimento. E aí é que eu acho que é o grande desafio nosso. Da gente realmente esclarecer de uma maneira que seja inteligível, que seja também acolhedora, dado ao grau de entendimento, dado o que a pessoa está buscando. Porque muitas pessoas vão procurar a casa espírita porque elas estão precisando não de alguma coisa, não de uma consolação em relação a uma dor, mas de uma informação, de uma dúvida, de uma inquietude. E a gente precisa aprender a responder isso de uma maneira adequada. Eu acho que a nossa responsabilidade enquanto acolher, ela se amplia na atualidade, porque com a pandemia a doutrina espírita teve uma visibilidade como ela nunca tinha tido antes. As pessoas começaram a ver o que é a doutrina espírita com a pandemia. Por quê? Porque muitas casas espíritas foram para a internet. Então, muitas coisas que as pessoas tinham dúvidas sobre o que era, puderam ter pelo menos um vislumbre através dessas atividades que ficaram durante muito tempo de maneira virtual. E quem não tinha coragem de passar na frente da casa espírita, abriu o celular, ele dá uma espiadinha, a pessoa até tem coragem, né? E a gente precisa dar continuidade a isso, né? Dar essa resposta, e é um grande desafio. Talvez essa seja uma das principais razões pelas quais muitas casas espíritas, eu sei que talvez não as que vocês têm aí, mas estão sofrendo com a ausência de pessoas. Porque a gente não conseguiu fazer uma transição entre o mundo virtual que provê informação e a pessoa vai para dentro da casa espírita e ela vai encontrar o quê lá? Se não é o consolo, se não é a pessoa que está passando por um problema, por uma dificuldade, o que ela vai encontrar? Por que ela vai sair de casa? Para ir para uma casa espírita, pessoalmente, pegar trânsito, não achar lugar para estacionar, volta à tarde, para que ela vai? A gente precisa responder isso, e eu acho que isso é um grande desafio para a gente ainda, com o movimento espírita. Talvez uma resposta seja exatamente isso que vocês estão fazendo aqui, que são grupos de diálogo, grupos em que a pessoa possa conversar, em que ela possa expor, em que ela possa trazer a sua dúvida, e que tenham pessoas que possam ajudar essa pessoa a encontrar uma resposta. Não sei se eu ajudei, Floriano, mas... O Saulo, antes de passar para o Carlinhos, que ele quer fazer uma pergunta, falando, como a gente falou de níveis de consciência, já que nós estamos interligados, os dois mundos, né? Por que tem muita gente que tem dificuldade de perceber? Essa é uma questão interessante, Rosana, porque quando a gente fala de percepção, às vezes a gente pensa de uma maneira equivocada que é assim, a realidade ela existe e a gente percebe a realidade. E eu gostaria que fosse assim. Seria muito mais simples a vida se fosse desse jeito. Mas a verdade é que não é. Deixa eu dar um exemplo aqui, só para a gente adentrar essa questão com um pouco mais de profundidade. Alguém aqui já teve aquela situação de comprar um carro novo, ou de ficar grávida, e de repente parece que na rua só tem mulher grávida, você só vê aquele carro que você está procurando. Alguém já passou por esse tipo de experiência? Assim, de repente você vai fazer uma coisa na sua vida e parece que onde você olha no mundo tem aquilo. Eu me lembro da época que minha esposa ficou grávida da nossa primeira filha. Assim, eu morava num bairro e de repente eu olhava assim, tinha mulher grávida para cima e para baixo. É porque apareceu mais mulher grávida? Não, não é. É porque a nossa atenção
ela muda. E aquilo que a gente foca aparece. Então, quando a gente fala de perceber, nós estamos falando muito mais de um processo cognitivo que é de interesse, de atenção. Então, muito embora a gente possa ter realidades espirituais, realidades morais, que sejam patentes para a gente, nós não podemos ter a ilusão de que as pessoas vão perceber da mesma forma, porque elas têm filtros mentais. Filtros mentais. E nós também temos os nossos. A gente também tem os nossos. Né? Podem dar uma visão um pouco mais ampla, um pouco mais focada, mas todos nós temos. A gente não consegue se livrar dessa realidade, que ela é humana. Então, quando a gente fala da questão de percepção, a gente precisa ter esse cuidado de entender que perceber a realidade começa com a disposição interna. Começa com a disposição interna. E quando a gente quer influenciar alguém, a forma menos eficiente é a gente começar falando daquilo que está fora. Mas seria da gente começar endereçando o que está dentro da pessoa. Quais são as crenças? Quais são os valores? Por que eles surgem? Estabelecer pontos de confiança, pontos de diálogo. Porque vocês conseguindo mudar um pouco do que são crenças, valores, confiança, exemplo, a pessoa começa a enxergar isso de uma maneira mais nítida. Porque muitas vezes a gente tenta apontar, e a gente aponta, e a pessoa não vê, né? Por quê? Porque internamente ela não está preparada. E é interessante, porque eu me lembro muito do trabalho do Cristo, né? Jesus, quando veio ao mundo, ele veio num burgo obscuro da Palestina do século I, que era assim, hoje a gente fala muito em Palestina, a gente fala muito na região da Galileia, da Judéia. Na época de Jesus, aquilo era menos do que a periferia do Império Romano. Menos do que a periferia. Tanto é que quando teve a revolta de 70, o Império Romano olhou e falou assim, que tem um pessoal lá na Palestina discutindo, vai lá e acaba com isso. Assim, sem pestanejar. Não teve... Né? Mandaram para destruir tudo. Mas Jesus fez uma coisa que é curiosa. Ele trabalhou com o que há de mais imperecível no universo, que é o coração da criatura humana. Então, a gente precisa desenvolver estratégias, maturidades, da gente falar com a parte emocional das pessoas. Porque não é a racionalidade. Não é a razão que direciona as pessoas. É a parte emocional. Até porque, do ponto de vista biológico, a nossa razão ela é muito recente. Nós temos, talvez, aí, com muita sorte, algumas dezenas de milhares de anos de razão. Mas nós temos milhões de anos de emoção, de instinto. Então, eu costumo brincar que é mais ou menos como você pensar assim, a razão é aquele menininho indiano sentado em cima do elefante. Se ele souber dirigir o elefante, ele pode levar o elefante para onde ele quiser. Mas se ele descer do elefante e quiser empurrar o elefante com força na direção, o elefante vai passar por cima dele. Então, quando a gente fala da questão de consciência, de percepção, está muito nessa dimensão da gente entender que isso não é uma verdade dada, isso não é óbvio. Tá? Eu vejo muito conversando isso com jovens e conflitos familiares, frases, por exemplo, que eu já ouvi de pais dizendo para filhos assim, não pode ser, por que você está fazendo isso? Você tem de tudo. Isso é você ignorar a realidade emocional da pessoa. Porque às vezes ele está falando de coisas que são racionais, concretas, materiais. Mas o mundo íntimo, o mundo emocional. E esse é o grande desafio da atualidade. Nós nunca tivemos tantos casos de depressão. Nós nunca tivemos tantos casos de síndrome de ansiedade generalizada, síndrome de pânico, burnout, como nós temos hoje. Apesar de todos os avanços na área da psicologia, na área da psiquiatria. E por quê? Porque nós vivemos um momento de carência emocional. E aí eu acho que o grande desafio é a gente saber entender essa dimensão da emoção. Porque Jesus mudou o mundo falando com algumas pessoas.
Gente, 12 apóstolos, 70, 500, tá lá, 1.000, 2.000, que seja 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. É muito pouca gente, do ponto de vista numérico. Mas elas foram tão profundamente tocadas pelo Cristo, que a partir dali elas entregaram a própria vida em prol da mensagem do Evangelho. Porque Jesus foi racional? Não necessariamente. Mas Jesus sabia dizer para as pessoas o que elas precisavam. Ele fala com Zaqueu de uma forma, ele fala com Mateus de uma forma, ele fala com Maria de Magdala de uma forma, ele fala com Paulo de Tarso de uma forma diferente, porque ele respeita esse nível de percepção, de entendimento, de evolução das pessoas. É o Cristo, né? Não dá para a gente se comparar, mas eu acho que é um bom caminho para a gente começar. Não sei se eu ajudei, Rosana. Muito obrigada, Saulo, perfeito. Agora o Carlinhos, desculpa aí, meu amigo, agora é com você. Faz a pergunta aí, por favor. Oi, Saulo, tudo bom? Tudo bem, Carlinhos. Então, a gente parando pensando, né, da promessa do Cristo em relação ao Espiritismo, né, a terceira revelação, ele fala de que ele vai ser um novo Consolador, que ele vai esclarecer, vai lembrar ensinamentos que ele que ele passou e que nós esquecemos, e trazer novas perspectivas, né? Que aí seja o reforço do mundo espiritual, a reencarnação, que são, como a gente viu aqui, questões que mudam o nosso ponto de vista em relação à vida física, né? Então, a gente percebe que quanto é importante levar esse esclarecimento para o maior número de pessoas. Não tentar convencê-las, mas estar disponível à informação. Porque ela tem, de alguma forma, como ter contato, né? Como a gente viu, as redes sociais, ela tem essa possibilidade, ela chega a números que seria impossível, vamos dizer assim, somente nas casas espíritas. Por mais que um palestrante ele conseguisse número de palestras, ele não teria o alcance que ele tem numa rede social, né? Isso a gente tem percebido isso. Então, não é importante que as casas espíritas ou que os espíritas comecem a realmente estar preparados para levar essa mensagem, não só, mas no estudo e no comportamento, né? Por exemplo, como que eu posso falar de que a vida continua, e se eu me desespero diante dessa situação, ou se eu me desespero diante de situações difíceis, né? Então, a gente precisa, penso eu, começar a trabalhar em nós também, para que eu lembro assim de uma quando Saulo, né, vai começar a fazer ele se converte, vai começar a falar, e ele quer falar na sinagoga, quer falar, e aí Ananias fala para ele, né, assim, Saulo, você foi convidado para semear. E o que faz o semeador? Primeiro ele pega sementes para depois semear. Então, eu acho que vai um pouco daquilo que você está falando. É preciso também se preparar para se comunicar, para levar a mensagem, para que ela seja o mais clara possível e atinja conforme
a cada um, né? A cada público que você leva. E a questão com relação aos jovens, né, que você falou, é importante, porque senão você vai vendo um envelhecimento das pessoas e não há a renovação, o rejuvenescimento. O que você acha disso? Cara, eu acho extremamente importante isso que você está trazendo, e eu queria reforçar, sabe, a questão do quanto é importante a gente ir para as redes sociais, me baseando no exemplo de Kardec. Mas como Kardec, assim, né, viveu no século XIX? Gente, quando Kardec estava vivo, ele utilizou tudo o que tinha à disposição. Tudo. Kardec escreveu livro, mandou carta, revista, viajou de carroça. Kardec utilizou tudo o que tinha à disposição. Eu não tenho a menor dúvida de que se Kardec tivesse vivo hoje, ele também se valeria das redes sociais. Não tem dúvida disso. Tem muita coisa sem sentido nas redes sociais? Tem. Como tinha na época de Kardec muitos livros absolutamente inadequados, né? Então, tem muitas pessoas irresponsáveis nas redes sociais? Tem, como na época de Kardec também tinha pessoas irresponsáveis, às vezes até em cargos de alta relevância. Então, não é o meio que determina, né? É a sua intenção. O uso, a internet não é bom ou ruim, a internet é o meio. É um meio de você falar com pessoas, de você tocar pessoas, de você disponibilizar a mensagem, como o Carlos comentou. Então, não tem dúvida, sabe, de que a gente tem uma responsabilidade para as redes sociais. Agora, tem uma coisa que o Carlos comentou que eu acho importante destacar, que é a gente se preparar. E aqui, novamente, existe uma questão que é desafiadora, porque Deus não escolhe os preparados, Deus prepara os escolhidos. Então, a gente precisa entender que tem uma parte da preparação que nunca vai se dar sem que a gente ponha a mão na massa. Tem uma parte da preparação que não tem jeito. A gente pode ler 200 livros, a gente pode assistir 15 mil palestras, que tem uma parte que você vai desenvolver na divulgação, divulgando, falando, se expressando, conversando no atendimento fraterno, se dedicando à atividade social, se dedicando à atividade mediúnica, tá? Porque, para usar um exemplo simples, né, você pode ler 1.500 livros de natação, que se você não pular na água, numa piscina que seja, não vai dar para aprender a nadar. Então, tem coisas que você só aprende na prática. E a gente precisa perder um certo apego à perfeição, sobretudo quando a gente fala de rede social, tá, gente? Porque eu estendo isso a outras coisas também, quando a gente vai fazer palestra, né? Eu conversava com o Haroldo outro dia, e a gente lembrando as nossas primeiras palestras, assim, dá uma vergonha, né? Eu lembro como é que foi, 17 anos começando a falar, terrível. Mas é assim que começa, tá? Ninguém começa perfeito, nenhuma árvore começa dando frutos. Então a gente precisa ter essa coragem, essa humildade de entender que na hora que a gente estiver começando, a gente está começando. E a gente aperfeiçoar. Mas só é possível aperfeiçoar o que está feito. Só é possível aperfeiçoar aquilo que está feito. É a partir do momento que você faz, que você concretiza algo, que você fala assim, tá bom. Então, a próxima vez que eu for fazer, eu vou tentar fazer melhor um pouco nisso, vou tentar ajustar esse aspecto, não cometer esse erro, né? E está tudo bem, está tudo certo. A gente tem que ter esse equilíbrio entre a preparação e a ação. E tem um ponto importante que pode parecer um pouco contraditório, mas excesso de conhecimento sem ação é nocivo. Excesso de conhecimento sem ação é nocivo. Por que que é? Porque a pessoa, quando ela conhece muito, eu sei que não aqui, tá, gente? É teórico, só para vocês terem uma ideia. Quando a pessoa conhece muito, mas ela não pratica, chega uma hora que ela traz aquela concepção de que isso eu já sei, isso eu já li. Aí eu não sei se vocês já encontraram aquela pessoa que quando ela vê alguém falando, fazendo alguma coisa, ela compara com
3 artigos que ela leu na Revista Espírita, com 7 perguntas que tem no Livro dos Espíritos, com 10 itens da obra de André Luiz. Ok, ela conhece, mas ela vai se tornando impermeável a um processo de ação. E ela se torna muito crítica. O Humberto Campos tem uma crônica que eu acho muito interessante, vou resumir aqui rapidinho, de um pai que tinha um filho que estava na esbórnia, um filho que era do mundo, materialista, se preocupava só com negócio, dinheiro. E aí ele ora um dia pedindo que Deus permitisse que um anjo pudesse auxiliar o filho dele. Aí ele, em desdobramento, vai até esse anjo, o anjo recebe o pai, pergunta, olha, eu estou aqui, a pedido, você fez uma prece, eu estou aqui para te atender, me explica o que é que você precisa. Tem um filho que é materialista, que ele só se preocupa com ganho financeiro, né, e está sempre preocupado em negócios e tal. Eu fico muito preocupado com ele como pai, queria que vocês ajudassem. O anjo fala assim, nossa, muito bom. Só que eu estou vendo aqui, você tem um outro filho também, né? E esse outro filho? Não, esse aí não precisa de ajuda, não. Ah, não, por quê? Não, porque esse é um sábio. Ele é intelectual. Aí ele fala assim, ele é um intelectual, então ele escreve. Não, ele não escreve porque as pessoas não teriam condição de entender o que ele escreve. Mas então ele ensina, ele faz palestra? Assim, não, ele fica no ambiente dele, estudando, né, alçando as mais altas elucubrações. E aí vai dizendo isso, e por final o anjo fala assim, olha, meu amigo, eu entendo a sua preocupação como pai. Só que esse filho que está na vida agindo, ele vai aprender. O outro que se trancou numa torre de marfim pode levar séculos para despertar. Se eu estivesse no seu lugar, eu reconsideraria o pedido e solicitaria apoio ao outro, porque é mais necessitado. Jesus tem uma frase que me levou muitos anos para entender. Jesus diz assim para os fariseus, as prostitutas e os pecadores os precederão no reino dos céus. E, gente, com toda a dificuldade que a gente tem em relação aos fariseus, mas os fariseus eram tidos como os sábios da época. Né? E a fala de Jesus ela é muito esclarecedora nesse sentido. Porque se a pessoa está agindo, se ela está fazendo, na hora que ela errar, a vida ensina. A pessoa que não está agindo, ela corre o risco de não se expor às experiências e perder a oportunidade do aprendizado. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. De que a gente vai agir? Vai. Às vezes a gente vai meter os pés pelas mãos? Provavelmente sim. Mas faz parte do processo de aprendizado. É melhor agir e aprender do que não agir e ficar só na teoria. Obrigada, espero ter ajudado, viu? Obrigado, foi muito bom. O Saulo, nós estamos com o horário aqui avançado, mas tem gente com a mão levantada. O que eu faço? Vamos lá. Por mim, se não for, eu respeito muito o horário da instituição. Então, se está dentro do horário de vocês não se importam, eu estou aqui para contribuir, gente. Está vendo, gente? Ele é maravilhoso por isso também. Vai, Ju. Oi, tudo bem? Tudo Na bem. verdade, você já respondeu a pergunta, porque quando o Luiz indagou, eu acredito que ele estava com a intenção de sanar uma dúvida que nós, enquanto trabalhadores, temos, principalmente nesse grupo, onde a gente entende, veja, a Rosana é um anjo, né, nosso aqui, que tem essa sensibilidade, que conduz o trabalho. Exemplo, ela tem uma percepção, tal pessoa está com uma dificuldade agora, ela manda mensagem. Então, eu acho que esse envolvimento através da sensibilidade, das dores que estão nos unindo nesse grupo, é essencial para o trabalho. Mas, muitas vezes, a gente sente que pode ser que nós estejamos falhando nessa transmissão dessa mensagem que responde todas as dores, que é a doutrina espírita, que é a mensagem do Cristo. Então, a gente, de antemão aqui, Luiz, eu não sei se é isso que você queria, mas a gente aproveita a oportunidade para dizer para as mães, para os pais, para as pessoas que aqui perderam alguém, nós carregamos as mesmas dores e, em momento algum, a gente desconsidera isso, né? É muito pelo contrário.
É esse amor que nós temos uns pelos outros que conduz esse trabalho e traz você, Saulo, como outros oradores, em que eu me inspiro muito. Eu estava falando isso com a Rosana essa semana, o quanto eu busco, né, esse aprendizado, que eu estou me aventurando aí na oratória há pouco tempo, e principalmente para chegar no coração daqueles que perderam alguém que ama profundamente, dos jovens, seja de quem for, porque a idade, né, ela é relativa. Eu posso trazer questões que muitas vezes eu considero ser infantil ou não, mas a gente entende aqui nesse grupo que é um amor coletivo que nos une e é a verdade do Cristo que nos consola. É isso que você quis passar, eu tenho quase certeza, né? E eu acho, aproveitando, Juliane, que você está trazendo para a gente, uma boa maneira da gente começar é falando das nossas próprias experiências, sabe? Muitas vezes a gente se preocupa com o que está correto do ponto de vista da teoria do ensino, nada de errado com isso, tá? Acho que isso também tem seu papel, tem seu lugar, mas muitas vezes o que conecta as pessoas são as nossas dores, são as nossas dificuldades. E quando a gente entende que alguém passou por aquela experiência que a gente está passando, a gente tem mais disposição para se conectar. Então, quando a Rosana me fez o convite para estar com vocês, por que isso para mim é tão importante e eu fiz questão de estar aqui? Minha mãe desencarnou há 2 anos atrás. Eu sei o que é ter uma pessoa na parte espiritual que a gente ama, eu sei o que é a gente passar por isso, e eu sei o quanto um grupo como esse tem importância para as pessoas que vocês estão tocando. As pessoas que vocês estão trazendo esse esclarecimento, esse consolo, a gente poder perceber que a gente não está sozinho, porque a maior dor é quando a gente vive uma experiência desafiadora e a gente se sente solitário. Aí a dor é muito mais doída. E só o fato de vocês se predisporem a reunir as pessoas, estar aqui compartilhando, trazendo as experiências, vivências, isso já é profundamente transformador. Então, assim, parabéns pelo trabalho, parabéns pela disposição. E na dúvida, começa dessa forma, sabe? Começa com as suas experiências, aquilo que você viveu. Mais do que qualquer outra coisa, a nossa história é o livro que merece ser lido. Muito bom. O Saulo, eu vou precisar, eu não, nossa, que você volte um outro dia, porque, Estou à olha, disposição, Rosana. olha, por favor, a Rita levantou a mão e ela quer fazer uma pergunta, né? Então, nós vamos fazer a pergunta dela, e aí nós vamos ter que encerrar, infelizmente, por causa do horário, mas a gente gostaria muito. E por causa dos compromissos que você tem, a gente sabe também disso, mas já com esse compromisso de você voltar assim que você puder, porque eu sei que a sua vida é apertadinha, tá bom? Por favor, pode contar comigo. Então tá, vai, Rita, você, meu amor, é lá do Pará. Vai lá, Rita. Bem, Rita. Ela conhece o Alberto Almeida. Que maravilha! Um grande amigo. O centro dele é bem pertinho de onde eu moro e quando eu tenho oportunidade eu frequento. Mas não seria uma pergunta, mas seria mais um agradecimento, tá? A sua disponibilidade e da Rosana, desse grupo. Eu cheguei nesse grupo, eu fazia 4 meses do desencarne do meu filho. Eu fui indicada por uma amiga e aí eu cheguei a esse grupo. E de lá para cá, eu sou espírita já tem bastante tempo, mas depois que meu filho voltou para casa, a minha percepção ela se alargou. E mais ainda quando eu entrei aqui no grupo, porque eu também faço parte do grupo de estudos mediúnicos, também com a Rosana, né? E a minha percepção se alargou. Não só a minha, como eu tenho certeza que as mãezinhas que aqui estão, a doutrina, esses encontros, eles têm fortalecido e muito a nossa caminhada, porque é muito desesperador para uma mãe devolver um filho. É uma dor que não tem nome, né? É muito difícil. Então, a gente está aqui nesse grupo estudando, porque eu e o meu esposo estamos estudando o livro dos Espíritos, e tem ali aquela parte que fala sobre os sonhos, quando você pode se conectar com o seu ente querido,
Qual é a doutrina que te traz essa força, essa esperança, que diz, tu podes encontrar com o teu amado filho durante o sono, porque o espírito, ele se desdobra, ele está livre durante o sono. Qual é a doutrina que vai te dizer, que te traz esperança? Que diz para ti, olha, o teu filho, ele não se perdeu, ele não foi aquele corpo que deitou aquele túmulo. Ele está vivo e está muito bem, porque, gente, se a gente for prestar atenção nas respostas que os nossos irmãos espirituais nos dão, eles são muito práticos e objetivos. Como você tinha colocado, Saulo, temos que tirar esse misticismo e falar para as pessoas de forma prática. Existe, sim. E se você conseguir se conectar, se você conseguir perceber, se você buscar, se você ler, se você se procurar conhecer, você vai encontrar. Porque a misericórdia de Deus, ela é infinita, ele nos ama tanto, mas tanto, que ele nos deu o Consolador. Nos entregou o Consolador para nós. Para que nós, está aí para você, não sofra assim. Olha, eu vou te dizer que alguns meses atrás, esse mês de novembro, que foi o desencarne do meu filho, e o mês de dezembro, foram meses assim desafiadores para mim. Ele fez 1 ano, e agora eu vou fazer 1 ano e 2 meses. Mas depois que eu comecei a estudar o livro dos Espíritos, meu amigo, você não tem noção o que ele fez por mim. Ele me resgatou, porque eu estava no processo até de até chegar a dor ser tão grande, que tinha dias assim que eu dizia assim, Deus, eu não posso voltar para aquele início. Eu já vivi essa dor, eu já passei por essa hora, e eu sei que meu filho está bem, porque tu me prometeste isso, Jesus prometeu isso para a gente. Ele disse que ia trazer um Consolador para nós. E é o que você falou agora, Saulo, em resposta para a Juliane, nossa querida. É o coração que tem que falar. É o exemplo, é o amor. Porque a gente precisa pregar o Espiritismo quando necessário por palavras. Mas é o exemplo, é o amor, sabe? É realmente abraçar esse ensinamento que o Cristo nos deu, através dos nossos irmãos espirituais, através de Kardec, através de vocês que fazem trabalho de divulgação, né, que estão ali levando essa mensagem, que estão aqui com a gente até tarde. E é isso. É mais um agradecimento de uma mãe enlutada em que está em paz, que passou por um processo, mas que depois que começou a estudar de novo, mesmo estudar de verdade, o seu coração está em paz, e a conexão entre esse mundo daqui e o de lá, para mim, está ficando menos estreitinha. Estou conseguindo exercitar e ir em busca do meu filho, abraçar ele, beijá-lo, senti-lo, através dos ensinamentos dessa doutrina maravilhosa que o Cristo nos presenteou. Muito obrigada, Saulo. Rita, Rosana, Juliana, Ângela e Gustavo. Todos. Eu é que tenho que te agradecer, porque quando a gente vê alguém compartilhando essa história, compartilhando esse momento que para você deve ter sido, como você mesmo falou, talvez o momento mais desafiador da sua vida, e você está hoje aqui falando do seu filho, não como uma mãe que perdeu um filho, mas que sabe que ele está do lado de lá, sabe que é possível reencontrá-lo, sabe que o contato é possível. Isso incentiva, isso dá força para muitas pessoas. Então, muito obrigado por você ter trazido esse seu relato, essa sua experiência, porque isso faz diferença. Mais do que qualquer informação que a gente possa trazer, a sua vivência, o que você passou, aonde você está, é algo que estimula, que enriquece, que exemplifica aquilo que o grupo está buscando para todas as pessoas que chegam aqui passando por essa experiência, tá? Obrigado. Muito bom. Saulo, a Rita, ela, na verdade, foi porta-voz de muitas mães. Até teve a Célia escrevendo aqui no chat sobre isto. E ficamos muito emocionados por esse momento e queremos agradecer a Deus
pela oportunidade, por você, generosamente, dentro da sua agenda tão apertada, conseguir um horário para estar conosco, trazendo todo esse conhecimento, reflexões, que vão perdurar aí para o estímulo ao estudo, para querer aprender mais, para ter confiança e persistir nessa caminhada evolutiva que é tão importante para nós que somos espíritos imortais. Agradecer a Deus por este grupo. Falamos tanto da mídia, da tecnologia aqui no encontro, e saber que está sendo favorável para que a gente possa estar unidos em pensamentos, em sentimentos, e principalmente no nosso autoconhecimento, na nossa autoeducação. Então, agradecer demais a espiritualidade responsável por esse trabalho, responsável por todos os trabalhos que acontecem, principalmente no nosso planeta, de acolher, de dar ali consolo e esperança a todos os encarnados e também os desencarnados, porque muitos estão ao nosso redor. Então, agradecemos demais pela noite e que possamos estar novamente reunidos na próxima semana. Obrigada, Senhor, que assim seja. Saulo, mais uma vez, que Deus te abençoe muito. Abraço na Larissa, no Arthur, na sua outra filha, obrigado, tá? Gente. E que a gente possa estar mais vezes, viu? Se eu puder estar com vocês novamente, vai ser uma alegria. Parabéns pelo trabalho. Boa noite a todos. Tchau, muito obrigada. Um abraço, gente. Boa Bom noite. descanso. Obrigada, Semana que gente. vem. Obrigada, Boa noite a Sal. todos. Obrigada, Rosana. Boa noite. Boa noite. Tchau, Obrigada, tchau, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos.